Ei, me fala uma coisa, você sabe qual foi o maior avivamento que já teve no Brasil? Afinal de contas, quem é que trouxe o avivamento para o Brasil? Você sabe quem foi a primeira pessoa a falar em línguas estranhas em território brasileiro? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Aviva a Tua Obra. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana temos vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo aqui no nosso canal, tá bom? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá, lição de número 9, que tem como título o avivamento pentecostal no Brasil. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 até o verso de número 7. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um panorama sobre o avivamento em território brasileiro. Vamos comentar quais foram os maiores avivamentos no Brasil. Vamos destacar também quem é que trouxe esse avivamento. E depois nós vamos descobrir ou vamos mencionar aqui quem foi a primeira pessoa a falar em outras línguas, tá? Aí no território brasileiro. Queridos, nessa aula você precisa entender algumas coisas. O quê? Porque se você fazer uma leitura rápida da nossa revista, tem alguns termos que vai exaltar o pentecostalismo no Brasil. E parece que alguns termos menosprezam a igreja ou as igrejas históricas. Primeira coisa que você tem que entender, essa aula não é para exaltar nenhuma igreja protestante no Brasil. Aqui não vamos exaltar a Assembleia de Deus, Deus e Amor, Avivamento Bíblico, Congregação Cristã no Brasil. Não vamos exaltar essas igrejas e não vamos menosprezar a Igreja Batista, presbiterianos, luteranos, metodistas e outras igrejas históricas que impactaram ou que levaram o evangelho também para a nação brasileira. Ou seja, essa aula não é para dizer quem é o melhor, quem fez mais, quem fez menos, aonde está a bênção, o maior movimento que cresceu. A ideia não é essa. O que você tem que entender é o seguinte, que todos trabalharam para o crescimento do reino. Aqui o que está em voga não é quem é a pessoa ou qual é o movimento que trouxe o pentecostalismo para o Brasil. O que está em voga aqui é o reino. Então não transforma essa aula em um ringue de menosprezar uma denominação e exaltar outras, porque o que está em jogo aqui é o reino. E sempre quem ganha é o reino. Quem ganha não são as pessoas, não é o pastor A, o pastor B, não é a denominação A ou a denominação B. Quem ganha é o reino. E quem é que perde? O diabo. O diabo tem que perder e o reino tem que ganhar. Se o reino ganha, pessoas estão sendo beneficiadas pela expansão do reino de Deus, tá bom? Então é isso que você precisa entender nessa aula e você precisa demonstrar isso na classe, tá bom? Tópico primeiro, o movimento de Atos se repete no Brasil. Ponto 1, Pentecoste entre os salvos. A grande questão é o seguinte, como que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? É antes da salvação, após a salvação? Como que funciona isso daí? O que você precisa entender é que não existe regras. Deus, para se manifestar, não tem uma regra específica. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos a primeira impressão que nós temos, que primeiro acontece a salvação e depois nós, pentecostais, que acreditamos no falar em línguas, tá? Depois da salvação, acontece o ato de falar em línguas estranhas. Então, primeiro, você é salvo.
Primeiro acontece, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você é regenerado, você é justificado, você é santificado. E daí, a partir desse processo, você então agora vai receber o batismo com o Espírito Santo. Mas eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo de número, não 19, mas o capítulo 18, a partir do verso 24. Por quê? Porque nós temos a ideia de que eu preciso receber o batismo, eu preciso ser salvo para depois eu experimentar o batismo com o Espírito Santo. E aí nós usamos esse texto de Atos 19 para comprovar, porque o que acontece em Atos 19? Paulo chega na cidade de Éfeso, tem um grupo de discípulos, e Paulo pergunta para eles. Atos capítulo 19 diz o seguinte, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, Paulo perguntou para eles: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, no ato da conversão, vocês receberam o Espírito Santo? Aí eles vão responder para Paulo, verso 2 ainda. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eles não receberam o batismo no Espírito Santo no ato da conversão. Então, olha que interessante. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele já encontra crentes. Eles encontraram discípulos de Yeshua, homens que professavam a fé, mas eles ainda não tinham experimentado uma efusão do Espírito Santo. Eles não tinham experimentado a promessa da descida do Espírito sobre eles. Então o que você precisa entender é o seguinte: às vezes nós não recebemos por falta de conhecimento. Então, por que eles não tinham recebido? Porque eles não tinham informação acerca do que era isso. Então eles responderam para Paulo: Paulo, o que você está dizendo? O que você está dizendo para nós, eu não conheço. Porque quando eles falam sobre nunca ouvimos que existe o Espírito Santo, na verdade, presta atenção no que eu vou te dizer. Esses judeus, esses crentes, eles conheciam a história do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento está permeado, presta atenção, do Espírito Santo. Eles sabiam do mover do Espírito. O que eles não estavam entendendo, ou que eles não tinham conhecimento, é desse batismo com o Espírito Santo. É sobre isso que eles não tinham conhecimento. Então, por que eles não receberam? Porque eles não tinham conhecimento. Presta atenção, eu só recebo, eu só desfruto daquilo que eu tenho conhecimento. Se eu não sei, eu não tenho como eu desfrutar. Então, olha que interessante, o que eles conheciam? Batismo de João. Eles acreditaram no batismo que João pregava e eles abraçaram, então, aquele batismo. Tão verdade é que depois que Paulo explicou para eles o que era esse batismo, imediatamente, olha o que diz o verso 4. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. Depois dele. O que Paulo... o texto é tão rápido, mas Paulo estava explicando para eles. Olha, Jesus veio, ele batizou, aquilo que João falou para vocês, mas ele estava falando de alguém que viria após Jesus. E esse daqui é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai descer sobre vocês. Existe uma promessa de vocês ser cheios do Espírito Santo, de falar em outras línguas, de receber dons espirituais, e o Espírito Santo vai fazer isso na vida de vocês. Essas ferramentas, essas bênçãos estão disponíveis para vocês. Eles creram nisso.
E depois que eles creram, a Bíblia diz que Paulo colocou a mão sobre eles e o Espírito veio sobre eles. Então presta atenção, nós só recebemos aquilo que nós conhecemos. Então é justamente por isso que eles não tinham recebido. Eu conheço pessoas que no ato de se entregarem a Cristo, começou a falar em línguas. Ou seja, não existe uma regra sobre isso. O Espírito Santo faz aquilo que lhe apraz. Se nós formos sistematizar, primeiro é conversão e depois é derramamento do Espírito Santo. Se nós formos sistematizar, a doutrina, tá? É bíblica, tá? Mas isso não é uma regra. Porque existe pessoas na experiência, pessoas que ao ato de receber a fé salvadora, receberam também como presente o dom do Espírito Santo, e isso foi visível através das línguas estranhas. Mas eu quero ler com vocês Atos capítulo 18. Olha o que diz Atos 18, verso 24. Nesse meio termo, chegou a Éfeso um judeu, olha só, um judeu, natural de Alexandria, lá no Egito, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Olha só, ele falava muito bem, tinha um alto conhecimento das Sagradas Escrituras. Que escritura? Do Antigo Testamento. Apolo era judeu e ele conhecia a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Presta atenção. Verso 25. Ele era instruído no caminho do Senhor. O que é instruído? Tinha conhecimento. Era um homem eloquente, instruído, um homem que tinha conhecimento. E sendo fervoroso de espírito. O que é fervoroso de espírito? É intenso nas suas orações, intenso no seu relacionamento. Aqui é a parte mística. A primeira parte é intelectual. Ele lia as escrituras, ele entendia isso muito bem, falava muito bem, mas tinha intimidade com Deus. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então olha que interessante, Apolo, tá? Apolo, ele era um judeu, ele conhecia as escrituras, era fervoroso, mas conhecia apenas o batismo de João. O que é esse conhecia? Conhecer aqui tinha experimentado, ok? Não é que ele não tinha conhecimento do batismo com o Espírito Santo, porque ele conhecia a profecia de Joel. Ele conhecia as profecias bíblicas sobre um derramar do Espírito. Ele tinha ciência disso. O que ele tinha experimentado até naquele momento, o que era? O batismo de João. Ele não tinha experimentado ainda o derramar do Espírito Santo sobre a vida dele. É sobre isso que o texto está querendo dizer. Olha o que diz o verso 26. Ele quem? Apolo. Começou a falar ousadamente na sinagoga. Por que ele falava na sinagoga? Porque ele era judeu. Ele tinha um alto conhecimento. Ele era apto para falar na sinagoga. E olha o que diz o verso 26, prosseguindo. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, um casal cristão, tomaram-no consigo, ou seja, eles pegaram Apolo para si. E olha o que eles fizeram com o Apolo. E com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Provavelmente eles começaram a explicar para Apolo, que já era versado no Antigo Testamento, acerca da manifestação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a relação do Espírito Santo com o ser humano. E essa explicação fez com que Apolo se tornasse um grande expositor da palavra de Deus e
começou a pregar a ação poderosa do Espírito Santo na vida daqueles crentes. Por quê? Porque alguém lhe explicou. Ou seja, eu volto a repetir, nós só tomamos posse daquilo que nós temos conhecimento. Ponto 3, chamado por Deus. Ou seja, tudo nos leva a crer. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa experiência do Espírito Santo em terras brasileiras, tá? Dois missionários suecos, eles saíram da Suécia, vieram para os Estados Unidos em 1902. Inclusive, um deles vieram para minha cidade, aqui para Boston, né? Aí eles retornam para a Suécia. Depois, eles voltam para os Estados Unidos novamente no ano de 1909 e eles passam a ter experiências sobrenaturais. Eles passaram a experimentar um avivamento que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos. E eles começaram então a falar em outras línguas. Na cidade de Chicago, Gunnar, ele chegou a ter uma grande igreja, e essa igreja era uma igreja batista, tá? Ele estudou teologia num seminário batista sueco, aqui nos Estados Unidos, mas eles tiveram também uma experiência mística. Eles começaram a falar em outras línguas. E nessa igreja, na primeira igreja, tá? Gunnar Wingre, ele é destituído da igreja, ele era pastor, ele começa a falar em línguas estranhas, a igreja manda ele embora, ele vai para uma outra igreja, e essa igreja, ele torna essa igreja pentecostal. Essa igreja se torna muito grande, muito avivada, e eles então, aí esses dois se conhecem numa conferência, e eles decidem, através de uma profecia, de ir para o Brasil. Eles chegam na cidade de Nova York, eles encontram um navio, eles tinham apenas $90 no seu bolso, eles não tinham dinheiro para comprar uma passagem de primeira classe, ele compra de terceira classe, e eles chegam ao Brasil com apenas $90. Eles não sabiam falar português, mas eles chegam no Brasil, aí no estado do Pará, na cidade de Belém. E o que acontece? Eles chegam sem falar português, eles vão procurar que igreja? Igreja Batista, porque eles eram batistas. Eles chegam da igreja Batista, começam a congregar uma igreja Batista, eles começam a aprender a falar português, um deles começa a trabalhar porque tinha uma profissão, um deles era caldeireiro, eles começam a trabalhar, eles aprendem um pouquinho se comunicar em português, e eles começam então a pregar sobre esse movimento que eles presenciaram aqui nos Estados Unidos e que eles próprios tinham essa experiência. E eles começaram então a pregar e a desenvolver o quê? A pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. E o que acontece? A pregação deles foi tão impactante que uma mulher, né, a famosa, a irmã Celina, ela começa a falar em línguas estranhas. Então, presta atenção, tá? Eles chegam no Brasil dia 19 de novembro de 1910. Eles vão congregar numa igreja batista em 1910, tá? Em 1911, no dia 8 de junho de 1911, a irmã Celina, ela fala línguas estranhas 1h da manhã em sua casa. Preste atenção, ela não foi a primeira assembleiana a falar línguas estranhas, porque a Assembleia de Deus é fundada no dia 11. Nós estamos falando no dia 8 de junho. No dia 8 de junho de 1911, Celina ainda era membro de que igreja membra? Ela era membro de que igreja? Da Igreja Batista. Então, ela passa a falar em línguas estranhas dentro da Igreja Batista. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de Daniel Berg e Gunnar Wingren chegarem ao Brasil, já tinham relatos de 2 pastores falando em línguas estranhas antes dela. Nós temos o pastor Paulo Malaquias, no estado do Rio Grande do Sul, que em 1907 já começou a falar línguas estranhas.
Nós temos um outro relato do pastor Pedro Graudin, tá? Já em Santa Catarina, que começou a falar línguas estranhas. Então, a irmã Celina de Albuquerque, ela não foi a primeira pessoa a falar línguas estranhas no Brasil. 3 anos, 4 anos antes, já temos registros de pastores falando línguas estranhas no Brasil. O que eu quero te mostrar é o seguinte, que a ação do Espírito Santo já tinha acontecido antes de Daniel Berg e Gunnar Wing pisarem nessa nação. É claro que com a presença dele, com eles, deram um outro movimento. Ou seja, eles não tinham dimensão de, através deles, o que Deus iria fazer. Mas o movimento já tinha acontecido. Ou seja, esporadicamente já tinha acontecido esses fenômenos. O que eu quero que você entenda é isso, que a irmã Celina não foi a primeira mulher, temos registro de outras pessoas falando línguas estranhas no nosso país. Lembrando que o pastor Paulo e o pastor Pedro, ambos eram de igrejas históricas. Ambos eram de igrejas históricas, porque igrejas pentecostais ainda não tinham chegado ao Brasil ou se manifestado no Brasil. Tópico 2, nascimento de um novo movimento. A pregação do avivamento pentecostal. Presta atenção. Daniel Berg, Gunnar Wingre, eles começam a pregar, mas qual era a ênfase dele? A ação do Espírito Santo. Presta atenção. Tudo aquilo que eu dou ênfase, eu começo a atrair. As igrejas históricas não tinham essa preocupação, porque eles acreditavam teologicamente que isso tinha acabado. Mas eles estavam equivocados. Mas não é porque eles estavam equivocados que eu vou amaldiçoá-los, que eu vou ignorá-los, que eu vou falar mal deles. Era uma maneira que eles viam o evangelho. E Deus começou a ressuscitar isso. Deus começou a mostrar, a alastrar no mundo que a ação do Espírito Santo ainda era vivo, ainda era ativo, ainda estava em voga. E isso se espalhou e chegou no Brasil. Então, desde 1907, temos relatos de homens falando em línguas estranhas. Mas por que a Celina, no dia 8 de junho de 1911, a 1h da manhã, ela ganha evidência? Porque esses pastores, quando começou a falar em línguas estranhas, eles não deram ênfase a isso. Eles não deram tanto empenho. Porque Daniel Berg e Gunnar Wing, quando eles vieram para o Brasil, eles vieram justamente com esse intuito de espalhar a ação do Espírito Santo. E quando essa irmã acontece isso em Belém do Pará, o que eles fazem? Eles pegam ela como centro, na verdade, como o epicentro de um grande terremoto. Ou seja, olha, o mover aconteceu na onde? Na casa da irmã Celina. Olha lá, aconteceu. O que nós tínhamos falado realmente era verdade. Aconteceu. Olha aqui, ó. Ela está falando em línguas estranhas. Ou seja, as pessoas começaram a ir para a casa dela. Começou a ter um movimento muito grande sobre esse ato que tinha acontecido através da irmã, porque aconteceu na igreja onde estava Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então, por isso que deu essa grande efusão. O que acontece? Um belo dia, reúne a congregação, fazem uma reunião e expulsam aqueles 9 irmãos da igreja batista. E daí eles começaram a se reunir e eles criam então a Assembleia de Deus no Brasil. Ponto 2, crescimento e perseguição. Querido, muito cuidado. Nunca use um texto fora de contexto, porque é pretexto para heresia. É um clássico que todo mundo que faz seminário usa isso daí. O nosso autor, eles dizem que Daniel Berg, todos aqueles irmãos foram perseguidos, porque a Bíblia já dizia sobre isso. E aí ele cita Mateus 5, verso 2. Bem-aventurados perseguidos pela justiça. Presta atenção. Pela justiça. Eu não posso usar Mateus 5, verso 10, para atestar que aqueles irmãos foram perseguidos por causa desse texto. Presta atenção no que eu vou te dizer. Da mesma forma
que os históricos, no início, perseguiram, de alguma forma, os novos pentecostais, nós, pentecostais, perseguíamos, de certa forma, os históricos. Porque eu me lembro, presta atenção no que eu vou te dizer, eu sou assembleiano nato. Quando eu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu não vou na Assembleia de Deus porque não tem Assembleia de Deus aqui onde eu moro. Não tem Assembleia de Deus. Porque aqui tem pessoas de todas as denominações. Então, o que acontece? Nós criamos igreja, e aí vem batista, presbiteriano, luterano. Na minha igreja, por exemplo, tem pessoas da Voz da Verdade. Voz da Verdade, para quem não sabe, é uma igreja que é unicista. Ou seja, tem pessoas de todos os lugares. E eles estão ali. Então, os pastores têm que cuidar dessas pessoas. De vários credos. De vários credos. Mas eu sou assembleiano nato. Eu sempre brinco com eles que a Assembleia de Deus corre da minha veia. Eu sou assembleiano. Quando eu voltar para o Brasil, eu voltarei para uma Assembleia de Deus. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Quando eu me converti na Assembleia de Deus, eu aprendi, entre aspas, a olhar com maus olhos os tradicionais. Por exemplo, na minha época, me ensinaram que a igreja presbiteriana do Brasil é conhecida como igreja sorveteriana. Eu já cansei de ouvir na minha época, na década de 90, pregadores pregando, os sorveterianos. Eu fui ensinado a não ir na igreja sorveteriana. Eu fui ensinado que a igreja batista é a igreja da porta larga. Eu me lembro quando um jovem da igreja quadrangular foi pregar num culto de jovens na nossa igreja, meu Deus, deu o maior bafafá na igreja. Por quê? Porque naquela época nós não usava shorts. Nós andava alinhadinho. O rapaz usava short na rua. Ele jogava futebol. E deram oportunidade para ele. Poxa, ele era... Não tem nexo isso daí. Ou seja, da mesma forma que eles nos perseguiram, nós, conforme foi passando o tempo, fomos também perseguindo eles. O que eu quero que você entenda é o seguinte, então vamos fazer dessa aula uma aula de afrontas. Não, mas eles nos perseguiam, porque no início o autor conta até um episódio aqui de um punhal, que não há necessidade de expor uma aberração disso daí. Porque o que está em voga aqui é o reino. O que está em foco aqui é o reino. No ponto 3, fala sobre curas divinas. Parece que dá a entender que as curas, os milagres, começou a acontecer depois que Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram ao Brasil. Eu estou lendo um livro dos milagres que aconteceram no Brasil no século XVI até o século XIX. Eu fiquei abismado de ver relatos de Deus operando no século XVI. Só para sua informação, o primeiro culto evangélico no Brasil foi no ano de 1557. No século XVI já existem relatos de milagres de Deus no Brasil, ou seja, Deus operando milagres. Então, milagres não é exclusividade da minha Assembleia de Deus. Milagres não é exclusividade de 1911 para frente. No século 16, 17, 18 e 19 já tinha milagres no Brasil. Por quê? Porque o meu Deus, o nosso Deus, nunca parou de operar. Ele sempre tem homens valentes, ele sempre tem os seus escolhidos. Deus nunca deixou de agir na vida de alguém por intermédio de um homem, por falta de um homem. Deus sempre tem os seus escolhidos. Então eu preciso entender justamente isso, que a ação do Espírito Santo sempre existiu no Brasil, desde quando o Brasil foi descoberto. O primeiro culto foi em 1557, é claro, com a presença desses dois missionários, criou-se um novo movimento que é inegável, que ele cresceu de uma forma espetacular no nosso Brasil. Chegamos no tópico 3º, a expansão do avivamento pentecostal. Um modelo centrífugo. O que é um modelo centrífugo? O autor diz que é aquilo que cresce de dentro para fora. Mas deixa eu te explicar melhor. Sabe a sua lavadora de roupa?
ela é uma centrifugadora. O que é o centrífugo? Ele sempre gira ao oposto. Ele gira, quando ele está girando, ele não gira para si, ele gira para fora. É isso que o autor está querendo dizer. O movimento pentecostal, ele cresce de dentro para fora, ou seja, ele nunca foi exclusivista, ele sempre quis expandir. E isso é tão notável, o crescimento pentecostal, ele é algo, assim, impressionante. No censo de 2010, ponto 2, um crescimento acentuado. Eu volto a repetir, esse crescimento não é para menosprezar um e exaltar outros. No censo de 2010, diz que tem 42 milhões de evangélicos. 42 milhões de evangélicos. Desses 42 milhões, 7,5 milhões são das igrejas históricas. Presbiteriano, anglicano, batistas, luteranos, metodistas, ou seja, são das igrejas históricas. Então tem 42, 7,5 milhões é da igreja histórica, tá? 25,3 milhões são das igrejas pentecostais. Quando coloca igreja pentecostal, não é só assembleia, são todas as ramificações, tanto os pentecostais clássicos, quanto os não clássicos, quanto os neopentecostais, são dessas igrejas. Olha que interessante, desses 25 milhões, 12 milhões são da Assembleia de Deus no Brasil. O que eu quero que você entenda é o seguinte, esses números não é para exaltar um e menosprezar o outro. Eu estudei num seminário presbiteriano, os meus professores não acreditavam realmente no ato de falar em línguas estranhas, mas era inegável, eles sempre diziam para nós, para mim, que lá eu era o único assembleiano lá da sala, eles sempre diziam que eles admiravam a Assembleia de Deus, e justamente por essa ênfase que nós demos na ação do Espírito Santo, na vida das pessoas, que a igreja cresceu do jeito que ela cresceu. Então, a ideia aqui é o seguinte, não vamos transformar a nossa aula num debate. O que nós precisamos entender é o seguinte, que o Espírito Santo continuou, ele trabalhou, ele está trabalhando, ele sempre continuará trabalhando. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando, te espero no próximo vídeo, querendo Deus.